Hi, just a quick word to announce my new book titled Red Pilled: How COVID Twisted Logic, Ethics and Science. It puts into context several of the narratives during the pandemic, and so it is one of the most comprehensive works on the topic, extensively referenced and sourced. It is a must read for developing critical thinking. The name is Red Pilled, check it out. Eu, Marcelo, fantástico rever-te, ainda na representação de Coimbra, ainda tens aí a t-shirt da Académica, novo clube do coração em vez do Flamengo. É isso, é isso. Flamengo aqui no Brasil, em Portugal, Acadêmica de Coimbra. É isso. Dar pensamento aos tão longe. Bom, é fantástico voltar a falarmos. Nós pá, fomos colegas de doutoramento, para quem não nos conhece, fomos colegas de doutoramento e o que eu sinto é que muitas vezes no doutoramento uma pessoa dá por garantido as pessoas que têm ao lado e só depois quando passa alguma distância é que damos realmente valor e apreço, infelizmente um pouco tardiamente, à felicidade em termos certos colegas. E eu assim, nós nunca falámos assim muito a fundo e por ser uma oportunidade fantástica para fazermos agora, uma vez que tu tens uma carreira extraordinária, és muito mais velho do que eu, por isso tens conseguido muito mais ao longo da tua carreira. Por exemplo, és professor adjunto do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também és arquivista do Arquivo Nacional, tens a formação em História, e também és membro do Conselho Nacional de Arquivos no Brasil, por isso combinas estas dimensões todas, tanto a parte científica como a parte profissional, como também estás envolvido na questão da definição das políticas nacionais, o que é incrível para um arquivista, que é um grande apreço. E, e é nesse contexto que tu vieste para Portugal para fazer doutoramento, já com esta carreira toda por trás, como professor, como arquivista. Por isso sempre fiquei muito curioso como é que tu e os outros nossos colegas, também como o Alexandre, a Paola, o Tiago, ou no teu caso, o que é que te fez vir para Portugal para fazer doutoramento? É uma pergunta muito interessante, André. Primeiro, é um prazer estar conversando com você. É como você disse, né, no nosso doutoramento, a gente com outros interesses também, focado na questão acadêmica, a gente às vezes não conseguia conversar sobre assuntos pessoais ou outros temas, né, correlatos, né? Mas é É, muito interessante a sua pergunta, e é uma pergunta que as pessoas me fazem aqui no Brasil também. Primeiro, por que que eu fiz o doutoramento tão tarde, né? E segundo, por que que eu escolhi Portugal para fazer o doutoramento, né? Primeiro, se como você disse, eu tenho uma carreira múltipla, né? Eu trabalho como professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também como arquivista do Arquivo Nacional. E aí, dentro do Arquivo Nacional, eu já há alguns anos eu desempenhava ocupava alguns cargos de liderança, né, alguns cargos de chefia, e não era compatível com a minha com uma escolha mais acadêmica. Então, era uma opção: ou eu fazia um doutoramento, ou eu seguia como chefe, né, como dentro das ações que eu desenvolvia no Arquivo Nacional. E aí, por isso, eu fiquei quase 10 anos postergando o doutoramento, porque como eu era muito envolvido nas práticas arquivísticas hum, nacionais, eu tinha que me dedicar efetivamente, né, ao Arquivo Nacional, não podendo fazer o doutoramento. Como você bem sabe, a vida política no Brasil sofreu ao longo dos últimos, dos últimos anos uma virada sim, conservadora muito sim. forte, né? E aí, desde o impeachment da presidente Dilma, né, que isso aconteceu em 2016, nós tivemos uma mudança política muito drástica no Brasil, né? É, e Foi aí, nessa por altura que o exemplo, Bolsonaro foi para o poder? Foi com o impeachment sim, da. o Bolsonaro vem ao poder 2 anos depois, ganha as eleições 2 anos depois. Mas esse movimento que faz o impeachment da presidente Dilma é, é um movimento que leva o Brasil para um país muito mais conservador, muito mais de direita, uma direita populista, abriu espaço para pavimentou o caminho para que o Bolsonaro se tornasse presidente. O Bolsonaro, que era um político menor no Brasil, né? Era um deputado até Sim. folclórico às vezes.
E aí, nesse período, eu era chefe, eu coordenava uma área no Arquivo Nacional, e nessa área nós tivemos nesse momento, após o impeachment, um diretor do Arquivo Nacional que não tinha nada a ver com a instituição, era um pastor evangélico, não era uma pessoa ligada à área especificamente. E aí eu já percebendo que as coisas não estavam caminhando de forma satisfatória, eu percebi que ali era o momento de eu sair da instituição e fazer o meu doutoramento, né? Então, de acordo com a legislação brasileira vigente naquela época, eu consegui, né, um afastamento Uhum. e aí resolvi fazer o doutoramento em Coimbra, né? E por que Coimbra, né? Primeiro porque eu já tinha alguns amigos, como a professora doutora Maria José, que é uma grande paleógrafa, eu sou paleógrafo também, então a gente já tinha um conhecimento. Segundo que a Universidade de Coimbra, no Brasil, ela tem uma grande povoa o imaginário É, coletivo dos estudantes, de eu, modo geral, né? eu recordo-me falarem que tinham um sonho de ir para Coimbra porque tinha esta Sim, ancestralidade toda, este mito. claro, sim, assim, É, toda a intelectualidade brasileira do século XIX, né? Toda foi formada em Coimbra, né? sim, sim, sim. Então, havia esse interesse, e como meu objeto de pesquisa, desde então, né, era pensar os arquivos nacionais dos países de língua portuguesa, ou seja, pensar a lusofonia, pensar como todos esses países tratam suas histórias, né, seus documentos, seus arquivos, não havia melhor local para eu estudar isso que não fosse Coimbra, né? Então, somando todos esses cenários, eu decidi que ali era o momento de fazer meu doutoramento e escolhi ir para Coimbra. E Certo. foi a decisão mais acertada que eu pude ter. Acredito. Então foi não tinha a ideia que tinha sido como uma forma de escapatória da situação política. Até. Também, sobretudo, sobretudo. Pois. Faz algum sentido. Nós estávamos a falar há bocadito, que agora estávamos a comentar como é que está a tua vida atual e estás mais confortável, por isso parece ter funcionado bem em termos cronológicos. Foste estiveste ausente durante estes períodos críticos, 4 anos, 4, 5 anos, e agora as coisas correram bem. Não, fantástico, Sim. então. E, ok, então para além de teres ido para Coimbra, de que forma sentes que ter feito o doutoramento te mudou ou mudou a tua personalidade? Porque eu sinto, pelo menos, que para mim foi completamente decisivo. Para mim, acho que há um antes e um depois do doutoramento, não tanto no domínio científico da área, mas também ao nível da personalidade e ao modo do pensamento mais geral. Mas eu também estava muito verde no sentido em que eu estou mais cedo na minha carreira. Mas da tua perspectiva, o que é que sentes que mudou para dizeres que foi completamente valeu a pena? Olha, André, mudou muito a minha vida, mudou muito, né? E eu acho que eu e você, por exemplo, nós estávamos em momentos bem distintos da nossa vida, né? Você é um jovem com uma carreira brilhante pela frente, você já tinha experimentado, você tinha publicado um livro, né? Você tinha já uma carreira em evidência, mas obviamente que todo o seu futuro estava à sua frente, né? Eu, quando fui Sim. para Portugal, eu tinha 48 anos quando eu fui para Portugal, né? Já era casado, já tinha dois filhos grandes, já tinha uma carreira, né? Então, muita gente acha que eu fui para Portugal quase como umas férias, né? Ou seja, vou passar 4 anos em Portugal, mas não, assim, eu, na verdade, mudou tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, né? Sim. Eu digo Pessoalmente, tanto ao nível intelectual mesmo, a maneira de ser, a tua maneira de ver os arquivos, sim, sim, sim. o que é que Assim, muda? É nesse eu sentido que acho, eu pergunto. sim, sim. Mas eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Primeiro que hoje eu me sinto um pouco português, né? E aí eu me sinto português não pelo apreço que eu tenho aos vinhos portugueses, né? A acadêmica de Coimbra, né? Ou a minha resistência ao frio, né? Que aumentou bastante, né? Mas não só por isso. Eu acho que a maneira de pensar, né? E a maneira de pensar de um português é totalmente diferente da maneira de pensar de um brasileiro, né? A Sim, maneira de ser. E isso influenciou diretamente no meu posicionamento enquanto profissional, né? Eu acho, por exemplo, que eu não conseguiria entender,
né? Como os países colonizados por Portugal se desenvolveram, né? Se eu tivesse apenas a realidade brasileira aqui comigo, né? Eu, quando fui para Portugal, eu descobri duas coisas de imediato. Primeiro que o conhecimento que eu tinha de Portugal era um conhecimento muito estereotipado, era um conhecimento muito superficial. E o conhecimento que eu tinha dos países africanos de língua portuguesa era praticamente nulo, era mais estereotipado ainda, né? Então, ou seja, estando em Portugal, lendo, observando, compreendendo, dialogando com outros atores envolvidos nessa pesquisa, eu certamente me desenvolvi de uma tal maneira que, se eu não tivesse em Coimbra, a minha tese seria outra. Isso é o primeiro ponto. E o segundo, enquanto profissional. Aqui no Brasil, talvez por suas dimensões, né? Ou seja, o Brasil tem uma população 22 vezes maior do que Portugal, né? Ele tem Portugal de tamanho, é muito menor do que o Brasil, né? Só a cidade só o núcleo urbano do Rio de Janeiro, né? É maior do que Portugal em população. Então, talvez por isso aqui no Brasil, por tantas desigualdades e diferenças, é, nós não consigamos ter aqui, né, não vamos conseguir tão cedo, ter, por exemplo, um pensamento unificado como a ciência da informação tem em Portugal, ligando arquivos, bibliotecas, museus, centro de documentação. Aqui nós temos áreas diferentes, nós também temos ciência da informação aqui, mas que funciona mais como uma parte acadêmica de pós-graduação, ou seja, efetivamente ela não gera um profissional, né? Certo. Você não tem o profissional licenciado em ciência da informação capaz de atuar num arquivo da biblioteca ou no museu, né? A ciência da informação aqui ela tem um outro caráter, né? Uma outra dinâmica. E aí, em Portugal, talvez por ser um país de dimensões menores, com menor número de profissionais e com um debate, né, mais inserido dentro de uma realidade europeia, a gente tem isso de uma forma mais dinâmica. Essa junção desses dois saberes, dessas duas visões, é claro que a gente já tinha lido isso, o professor Malheiro é quase que um brasileiro honorário, está sempre aqui, né? Os Sim, livros sim, dele são de grande sucesso aqui por sim, aqui, sim. mas é diferente de você estar imerso dentro de uma realidade, dentro de. E eu também tive a oportunidade aí em Portugal em visitar as instituições, visitar os arquivos, né? A Universidade de Coimbra me propiciou, e a você também, a possibilidade de termos aulas abertas, contatos com professores e alunos de outros países, uma série de eventos, de cursos. Ou seja, a gente vivia imerso na universidade. Eu todo dia estava na universidade. Então, isso me fez certamente um profissional diferente, um profissional atento a outros olhares. E aí eu volto para o Brasil, inegavelmente, diferente de como eu fui para aí, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Isso, sem dúvida alguma. É, fantástico. E um ponto importante que tu disseste ao longo da tua tese, que a tua tese foi também muito interessante, acho que foi fascinante, porque foste tentar falar e conversar com os vários dirigentes dos arquivos nacionais da lusofonia. Por isso foi uma tese em que, como disseste, não tiveste que enfrentar ter preconceitos e ir falar com as pessoas, conhecer a realidade. Por isso, se calhar, vamos falar um bocadinho mais da tua tese, que a tua tese é fascinante e tem muito para se dizer. Para esclarecer um pouco quem está a ouvir. A tese, o título completo era Os Arquivos Nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, das origens à ideia do arquivo comum, elementos e perspectivas para um estudo orgânico funcional, e defendeste a tese em 2021. Por isso, o teu foco, como disseste também na introdução, era a criação, o desenvolvimento e o estado atual dos arquivos nacionais dos membros da comunidade dos países da língua portuguesa, ou seja, a conhecida CPLP, que inclui Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E o que... Aliás, há muita coisa para desmembrar na tua tese, até porque eu queria também falar contigo, porque tu tens este cenário único, não é único, mas se calhar raro, de ser alguém que foi formado
com uma tradição mais classicista, não só da história, mas também no contexto da arquivologia no Brasil, e depois é colocado em Portugal no contexto da ciência e informação, que aqui em Portugal, pelo menos, vemos que há uma certa oposição, ou que os autores tentam distinguir um pouco, mas tu caminhas em ambas as águas e fazem bastante a interseção. Mas vamos explorar isso um bocadinho mais à frente. Mas focando na parte da lusofonia e na parte destes arquivos cruzados, estes arquivos unidos pela lusofonia, antes de mais, para contextualizar o teu pensamento, a tua posição, o que é que te faz interessar por estes arquivos nacionais, a lusofonia em específico? Sim, sim. Bem, eu sou um servidor do Arquivo Nacional do Brasil, né? Então, eu já tenho essa vivência e essa experiência de estar à frente de um arquivo nacional, e fui durante muitos anos do corpo dirigente da instituição. Então, eu sempre tive interesses, né, nessas relações bilaterais e multilaterais, né? E o Sim, Brasil, ele é um país que ele é muito sui generis no mundo, né? Porque é um país que ele está numa América espanhola, imerso numa América espanhola, e que, na verdade, a cultura dos outros países aqui, da Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, todos os países que nos cercam, é uma língua, é uma cultura, é um jeito, é uma etnia também que não nos diz respeito, ou seja, a gente não está ligado diretamente com esses países. Ao mesmo tempo, nós estamos voltados para o Oceano Atlântico, de cara para do outro lado do oceano, para uma África, e que, embora o Brasil seja um país que diversas etnias africanas construíram esse país também, nós também não temos uma ligação clara, forte. Né? Os brasileiros desconhecem por completo essa questão da África. E, ao mesmo tempo, sim, Portugal, né, o Brasil tem quase que percebe o português, né, como uma coisa muito distante, folclórica, estereotipada, uma coisa. Então, o Brasil é um país que não tem uma ligação efetiva com nenhum outro país, não tem uma ligação muito clara com nenhum outro país. E quando a gente fala de arquivos, de histórias comuns, né, de vivências, eu percebia o quanto isso era pouco trabalhado. Eu fiz uma pesquisa, né, para saber dessa relação do Brasil com os outros países, essa dita lusofonia, né, que tem uma série de prós e contras que falam sobre essa lusofonia, e aí eu percebi que era quase inexistente. O Brasil dialogava com quase todo mundo, mas não havia um diálogo mais preciso sobre isso. E aí a gente está falando de uma história comum, sim, não só de um período colonial, mas de um período pós-colonial. Por exemplo, né, a Constituição brasileira ela é muito parecida com a Constituição portuguesa oriunda da Revolução dos Cravos, ou seja, a gente tem muitas influências que a gente não percebe, mas que há, claro, né, a nossa fala, a nossa maneira de ser, né? Então, ou seja, eu queria fazer um resgate disso tudo, compreender isso tudo, né? Então, não foi fácil, né? Tanto que eu elegi um capítulo na minha tese, eu falo da lusofonia, né? Para compreender um pouco esse amálgama que existe entre todos nós, né? E aí eu lembro que na minha defesa o professor Saul, né? O professor Saul Gomes, que é um erudito, né? Assim, é um professor ligado à paleografia, sigilografia, né? Ele tem todo um historiador sim, um sim, sim. medievalista, tal, assim. Ele falou, e para mim foi o maior elogio que eu pude ter na minha banca, no meu júri, que ele falou que aquela tese foi a tese mais corajosa que ele já teve em mãos, né? Porque não foi uma tese lógica, né? Que eu fui direto no assunto, né? Eu procurei ir a fundo, eu procurei entender as razões. E aí, por isso, eu busco, né, a literatura, a arte, vou lá em Camões para começar tudo, Sim. tal, para conseguir compreender, né, esse amálgama que é a lusofonia, né? Que eu fiquei completamente apaixonado, né? Eu sou apaixonado pela lusofonia. Né? Sempre foste alguém que muito literário ou prosaico, sempre para citar Fernando Pessoa, Camões, o que também
atesta o quanto tu interagiste com a cultura portuguesa e foste mesmo a fundo, não ficaste só pelos preconceitos, pelo superficial. Começaste a ler Saramago e começaste a citar, e nas tuas tese tens Sim, bastantes citações de Saramago e de vários outros autores que eu quase não sei como é que os teus orientadores te deixaram, porque normalmente o contexto académico é tão estrito, por isso sim. é muito bom e muito bonito eles terem deixado passar isso como sinal da tua personalidade, vá. E ao nível, então, do que encontraste, quais foram, desde que disseste ao início, tinhas preconceitos, ao falar, ao interagir com estas pessoas, destes arquivos, destas várias regiões, que preconceitos é que desfizeste? E qual foi o cenário o cenário que encontraste nestes arquivos ao nível da interação entre eles? Sim, no início, André, foi muito complicado, porque eu sentia, é muito bom falar isso, né? Eu acho que eu nunca tinha falado isso numa fala como essa, assim, né? No início, eu tive muita desconfiança, né, das pessoas, né? É, dos, dos dirigentes dos arquivos africanos, toda vez que nós começávamos a falar alguma coisa sobre isso, havia uma desconfiança de, poxa, quem é essa pessoa que está falando, né? Por que um brasileiro está perguntando sobre isso? É, será que ele não quer ter uma atitude colonialista de vir aqui ensinar alguma coisa, né? Será que ele está? Então, era tudo muito, muito distante, né? As pessoas não falavam claramente, né, sobre suas situações, sobre os arquivos, foi tudo muito difícil, né? Não foi fácil conseguir ter um contato com essas pessoas. Na própria CPLP, né? No início, eu tentei diversos contatos com a CPLP e não conseguia. Né? A CPLP em sede em Lisboa, eu já em Coimbra. Ou seja, com a Quando CPLP, enquanto organização, que tem os quanto à contactos de todos os vários organização, arquivos nacionais, não é? não, além dos contatos dos arquivos, a própria CPLP. A própria SLPP, ok. CPLP, eu tive uma dificuldade, eu tive que ir para Lisboa e aí chegar lá sem marcar nada para conversar com as pessoas, né? Porque eu mandava e-mail, ligava e não conseguia marcar nada. Ok. E aí depois que eu fui perceber que algumas pessoas lá da CPLP, né, pessoas que eram de nacionalidades africanas, né, mas que estavam nos arquivos, estavam ali e tal, no início elas me viam como alguém ah, com certa desconfiança, né? Como alguém que talvez estivesse ali para criticar, ou então para é, tentar mostrar como deveria ser feito, um olhar de cima para baixo. Né? Então, Só um pensamento interessante, desculpa interromper, mas há diga, alguma ideia muito interessante que eu queria desenvolver mais um pouco. É quando disseste que podiam olhar para ti como colonizador, que queria ser patronizador de como se deve ser feito, mas o Brasil não colonizou esses países, por isso essa imagem devia ser aplicada ao português, somos por termos históricos, não é? Estritamente sem históricos. dúvida, Por isso eu sem não sabia que o dúvida. brasileiro era visto dessa forma também. Sim, eu percebi que, em alguns momentos, o Brasil ele é tido como um país admirável no sentido da cultura, da música, né, das telenovelas, da maneira como fazemos, mas ao mesmo tempo, pelo seu caráter, pela sua pujança econômica, pelo seu tamanho, pela sua importância, em algumas vezes o Brasil também é tido, né, sobretudo por esses países de língua portuguesa, também como uma espécie de um novo colonizador, né? E aí como uma ideia de que nós estamos chegando, impondo alguma coisa, né? E isso eu senti, eu não sabia disso, né? Foi uma descoberta que eu Sim, vinha sim. tendo, né? E eu percebi isso em alguns países, nesse sentido dessa resistência, né? E da mesma maneira, em Portugal, embora eu encontrasse alguns profissionais, alguns professores, sobretudo os profissionais de arquivos, com um pensamento de olha que interessante, né? Esse assunto está sendo trabalhado, que bom, tal, mas de uma outra maneira também com o menosprezo, dizendo, isso não vai dar certo, isso não sabe, isso não funciona, não é assim, já tentamos fazer e não conseguimos. Então,
em um primeiro momento que eu pensei que eu tivesse uma aceitação muito positiva, né? Eu encontrei muita desconfiança, né? Pois, Muita essa resistência. confiança é, no fundo, o que tu começaste a fazer, ou o que tu te propuseste a fazer inicialmente e que depois fizeste, foi uma espécie de retrato do panorama dos arquivos nacionais destes vários países. Que eu diria, assim, a priori, que esse devia ser o trabalho da própria CEPLP, sem necessidade de vir alguém a lembrar-se no outro momento, olha, falta fazer isto, não é? Porque seria, se calhar, um ponto de partida para a própria CPLP particular os vários Estados-membros. Por isso, Tem assim, a CPLP, em seu estatuto, né, em seus regimentos, em suas ações, já vem destacando a importância de ter um trabalho dos arquivos, né? Também nas bibliotecas, outras coisas, mas nos arquivos há claramente um destaque sobre isso. Só que ao longo do tempo, isso vem caindo numa mesmice, porque se faz um evento, aí o evento para, e aí você não tem um prosseguimento, você não tem uma vontade política, na verdade, né? E aí certo. você tem outros atores, né? Sobretudo aí em Portugal, né? Como a Fundação Mário Soares. Você também tem a Coluso, que essa ligação do Ministério da Cultura do Brasil e de Portugal, no sentido de tratamento dessa documentação, mas você não tem algo que efetivamente dê frutos. Você tem muitos acordos bilaterais, né? Então, Portugal foi em Timor-Leste, Portugal foi em Cabo Verde, Portugal foi em Angola, o Brasil também foi em Moçambique, o Brasil foi em Timor-Leste, mas você tem ações pontuais e bilaterais. Uma ação consistente multilateral pensado no coletivo, no conjunto, não há, né? Não há, né? E aí Não havia até tu sim, fazeres. sim, sim. Agora E já. aí a ideia era vamos planejar e propor. Isso era uma outra coisa também que aí Portugal, aqui no Brasil as teses de doutoramento são teses menores, são mais curtas, e, ao mesmo tempo, são muito no campo teórico-conceitual, né? E aí, em Portugal, é, a gente tem condições de fazer teses. A minha tese teve 500 e tantas páginas. Aqui no Brasil, isso seria inviável, né? E, além disso, uma coisa que desde o início foi me colocado a tese tem que gerar frutos, tem que gerar possibilidades, né? Ela tem que não é apenas uma filosofia, né? E aí chega, não, ela tem que apresentar resultados e propostas de aplicação desses resultados. Então, eu sempre trabalhei nesse sentido e aí, quando eu comecei a ganhar a confiança, né, dos atores envolvidos, todo mundo começou a depositar muita esperança nesse trabalho, né? E aí, quando eu consegui ter a resposta de todos os arquivos, e o único que eu não consegui foi da Guiné Equatorial, que é um país que vive numa ditadura muito severa, né? Então a gente não consegue ter acesso nenhum ali. Os acessos que eu tive da Guiné Equatorial foi através de arquivos da Espanha, né? De outras informações. Mas eu consegui obter muitas informações interessantes e que, no final, eu indico caminhos, né? Eu indico uma clareza de como isso é, pode ser construído, e sem envolver grandes quantias, dinheiro, não, é mais uma vontade política do que outra coisa. Sentes que essa vontade é maior agora, que já deste os primeiros passos, já que puseste as pessoas em contacto? Sim, então, eu tive a oportunidade de, ano passado, ir à Guiné-Bissau, né? Eu fui à Sempre foste. Guiné-Bissau, É coragem, sim, preciso de coragem também. Agora percebo quando o teu arguento disse que era uma tese corajosa. Foste para o meio de uma ditadura para descobrir os segredos deles. não, na verdade, assim, a Guiné Equatorial é que vive ainda nesse regime mais fechado. A Guiné-Bissau, Ah, que perdão, tem, confundi. a Guiné-Bissau, que Ah, também tem graves problemas, é um dos países mais pobres do mundo, né? E eu estive na Guiné-Bissau, passei 2 semanas a convite da Unesco, né, e do governo local. Fomos recebidos pelo ministro da Educação,
pelo ministro da Administração Sim, sim, sim. Pública, pelo reitor da universidade, visitamos os arquivos, as bibliotecas e mais. Nós percorremos o país de leste a oeste, né? Nós fomos até quase a fronteira com o Senegal, visitando diversas as principais cidades da Guiné-Bissau e seus arquivos, né? Eu filmei tudo, eu tenho no meu canal do YouTube tem esses vídeos todos, né? De diagnóstico que a gente fez, porque o objetivo da administração da Guiné-Bissau é a construção do seu arquivo nacional, que eles não têm ainda. E aí nós fomos no sentido de apoiar, né, e de capacitar servidores federais, funcionários públicos lá da Guiné-Bissau para a construção do Arquivo Nacional. Foi um projeto muito interessante e eu só fui para a Guiné-Bissau por causa da tese. Ou seja, a tese me propiciou o convite para ir lá e foi muito interessante e é um projeto que está em andamento, inclusive. Mas então acaba por ser um pouco não o objetivo da tua tese, porque parece-me pelo que dizes que foste lá, com base na tua formação enquanto arquivista do Arquivo Nacional no Brasil, ensinar-lhes como fazer o tratamento documental, como iniciar a organização arquivística, mas esse não era o objetivo da tua tese, não é? Acabou por ser Sim, uma sim, tarefa que mas surgiu. sem dúvida, mas foi em relação, por causa da tese, Ah, sim, sim. foi por causa da tese que eu tive contato com as pessoas responsáveis pelos arquivos da Guiné-Bissau. Sim. E aí, como a gente fez esse diagnóstico, né, porque era algo que não havia também. Né? Nós não sabíamos, por exemplo, como estava o diagnóstico desses 9 países em seus arquivos nacionais. A gente não sabia. Então, esse diagnóstico serviu tanto para dar esse panorama como conjunto, mas também individualmente para cada país, como se tem essa percepção. Né? Então, Certo. foi muito interessante nesse sentido. Quais achas que são os próximos passos para a CPLP enquanto instituição para dar? Achas que estão lançados os fundamentos ou ainda há assim algum trabalho grande, óbvio, a fazer? Eu acho que a gente tem hoje uma possibilidade maior do Brasil estar à frente desse projeto, né? Porque nós estamos hoje num governo, né? Um governo que é um governo de esquerda, é um governo que tem um olhar mais voltado para a África. O antigo presidente Bolsonaro, sequer pisou na África, né? Não botou os pés na África, foi lá, não teve nada disso, né? O presidente Lula já esteve em Portugal agora, esteve reunido com a CPLP, já teve já reuniões com países africanos de Sim, língua sim, sim. portuguesa. Então, e o Arquivo Nacional hoje, né, aqui no Brasil, nós temos uma primeira diretora, que é uma professora, né, universitária, uma mulher negra, né, que estuda a África, ou seja, que tem todo o interesse em levar esse projeto adiante. Já me convidou, inclusive, para fazer parte da gestão no sentido de implementar esse projeto. A CPLP ela está em silêncio. Né? Eu mandei a minha tese, eu avisei, comuniquei tudo, e mantenho alguns contatos, mas não despertou o interesse efetivo de implementar algo nesse sentido. Né? Agora, com o Arquivo Nacional, porque eu até entendo que até 31 de dezembro do ano passado, nós tínhamos um governo que isso era completamente sem interesse algum. Né? Uhum. Arquivos para o antigo governo não tinha interesse nenhum. Né? O antigo diretor do Arquivo Nacional era um especialista em segurança pública. Né? Ele nunca tinha pisado no arquivo na vida. Né? Então, Certo. eu até acredito que uma falta de, de um posicionamento, de um interesse político por parte do Brasil, não permitiu que a CPLP desse prosseguimento a algum tipo de projeto. Agora, com esse novo cenário que nós temos internamente no Brasil, eu acredito que em breve a gente vai retomar todas essas iniciativas e eu estou muito otimista que a gente consiga dar início à ideia do arquivo comum da CPLP, bem como esse projeto de parcerias e colaboração entre os arquivos dos 9 países de língua portuguesa. Ok. Se calhar, para desconstruir um bocadinho isso,
é melhor se calhar começar a falar um pouco mais da terminologia, porque uma das razões que eu estou a fazer este podcast, uma das razões pelas quais eu quero focar um pouco em ciência da informação, mais especificamente, é porque eu noto que há uma variedade terminológica enorme. Sobretudo quando estamos não só ao nível dos próprios investigadores, muitos investigadores a nível individual usam termos confusos ou ambíguos ou plurais e intercalados, mas também ao nível da universidade em Portugal, por exemplo. Mas então, quando começamos a colocar o enfoque na questão internacional, Brasil, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, ou seja, quando entramos então no panorama da lusofonia, então é que a terminologia se dispersa. Por isso, para chegarmos mais à frente ao conceito de arquivo comum, vamos, se calhar, começar por esclarecer um bocadinho o que é que para ti, ou no contexto desta tese, no contexto destes entendimentos, destas investigações que nós estamos a fazer, o que é que entendes por arquivo? Ou certo, porque arquivo tem três acessões, pelo menos, enquanto o edifício, enquanto o espaço, enquanto a instituição, aliás, enquanto fundo documental. Esta é a ideia de fundo documental, que é a definição mais clássica. Mas tu também cruzas isto com a parte da ciência e informação, por isso, o que é que entendes ao certo por um arquivo? Qual é o valor do arquivo? Então, é muito interessante isso, porque o arquivo, como você mesmo disse, é polissêmico, né? A gente poderia até colocar o arquivo como arquivo digital, que também tem uma outra conotação, ou seja, Também. tem uma, né? Tem a, a parte metafórica do que é o arquivo, a parte alegórica, então, ou seja, tem muitas situações. É muito interessante você colocar isso, porque eu até coloco no início da minha tese, que, assim, eu sou um arquivista de formação e sou um arquivista brasileiro, né, da escola brasileira, né? Eu sou um professor de arquivologia e arquivista do Arquivo Nacional. Então, embora eu tenha feito um doutorado, né, em ciência da informação, eu percebo a ciência da informação como uma ciência próxima à arquivologia, mas que eu não entendo as duas como uma coisa só, né? Como grande parte de nós brasileiros pensamos nisso. Para mim, a ciência da informação é uma ciência. A gente tem até objetos muito semelhantes, mas as nossas metodologias, os nossos objetivos são um pouco distintos, né? Então vês uma ciência da informação Então, e uma arquivologia enquanto ciência à parte. sim, Ok. sim, Porque no âmbito com da ciência da muitos campos informação. em comum, com muitas interseções, né? Sim. Sim, mas não é como se fosse a ciência da informação como um campo maior e a arquivologia inserida dentro da ciência da informação, né? Eu a percebo como áreas distintas, embora próximas, com várias interseções, mas com áreas distintas, né? Ok, quando nós Tanto que falamos. Desculpa, estamos com alguma por dificuldade favor. no áudio. Não, não, Só não, por para favor. desenvolver isto, para explicar porque é que pensas assim, para justificar, quando falamos em ciência, geralmente falamos num objeto e num método. E quando se formula uma opinião de que, ok, temos uma ciência de informação aqui e uma arquivologia aqui, é porque tem objetos e métodos diferentes. Já pensaste alguma vez sobre quais poderiam ser estes métodos, estes objetos? A ponto de serem diferentes o suficiente Sim, para sem justificarem dúvida. ciências Sem distintas? dúvida. Sem dúvida. A ciência da informação eu observo como tendo a informação social como seu objeto, né? É, Na arquivologia, não é a informação social que é o objeto, né? A gente é de forma muito clara que a gente tem a informação arquivística, o documento arquivístico, essa relação que é diferente, né? Ou seja, um documento dentro do âmbito, uma informação ou um documento, tanto faz, dentro do âmbito da arquivologia, dos arquivos, ele tem uma concepção diferente, um uso diferente, um método diferente do que, por exemplo, outros tipos de informação, né? Quando a gente fala que, o, que, a, que o arquivo ele está muito mais ligado a uma questão administrativa, jurídica, probatória, e que toda a parte cultural, informativa, artística, memorialística, historiográfica vem orbitando, né, essa origem administrativa e jurídico-probatória, é, já isso já deixa claro uma certa
separação, né? Uma certa observância distinta. E, além disso, e como nós somos seres políticos, inegavelmente, né? A gente não pode dissociar uma coisa da outra, Sim, sim. a ciência da informação ela não olha para os arquivos, literalmente. Né? A ciência da Não? informação. Não, não. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o principal evento da ciência da informação, que é o ENANCIB, é o Encontro Nacional de Ciência da Informação e tal. Se você olhar, né, os últimos encontros do ENANCIB, né, e pegar os grupos de trabalho, você tem grupo de trabalho sobre tudo. Sobre tudo. Não tem um sobre arquivo. Porque eles consideram a ideia de arquivo diluído às outras coisas. Ou seja, como se eu trabalhasse, por exemplo, com acesso, com difusão, eu estou trabalhando com arquivo. Se eu estou trabalhando com preservação de modo amplo, eu estou trabalhando com arquivo. E a gente sabe que não. Né? Se a gente pegar, por exemplo, e aí eu tive diversas brigas, brigas no bom sentido, né? Intermináveis com os meus orientadores, com o professor Malheiro, né? São Sim, pessoas sim. que eu adoro, que eu tenho um carinho muito grande, né? O professor Malheiro é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na vida, né? Eu viajei para Guiné-Bissau em companhia dele, da professora Beatriz, né? O professor Malheiro de uma. Você pode falar sobre qualquer assunto que ele Sim, sim, sabe, sim. né? Então, assim, é muito divertido conversar com ele. E a professora Beatriz, a pessoa com quem eu devoto muito carinho e muita gratidão, são duas pessoas que defendem a ciência da informação, como você também, né? No sentido desse grande guarda-chuva, né? E o que eu falo é que, se nós formos observarmos todas as metodologias, as práticas, as ações, os estudos da ciência da informação, ela é sempre muito ligada tanto à área tecnológica, atualmente, quanto à área da biblioteconomia na sua origem. Né? É quase um híbrido, e daí surge o campo da ciência da informação. E a arquivologia como algo à parte. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a ciência da informação ela quer assimilar a arquivologia para o sentido de nós ainda continuarmos num mundo à parte. Né? E nós não queremos ser um mundo à parte. Né? Então, há também essa dimensão política, que é inegável. Não é apenas uma dimensão científica ou acadêmica, mas também há uma dimensão política. Né? Eu imagino que a gente possa continuar coexistindo, dialogando, né? Trocando informações, né? E sem grandes. Eu, sinceramente, não quero ser anexado, né? Eu não quero ser colonializado por uma outra área. Né? Não é por ser colonializado, mas ao mesmo tempo também reconhece o valor de que juntos somos mais fortes do que isolados. E a tua tese mostra muito essa ideia de que existem os arquivos nacionais nas suas ilhas, mas há valor acrescentado em eles comunicarem entre si, porque o conjunto é maior do que cada uma das partes. E eu acho que, assim, eu vou remeter à minha ignorância, não é? Se tu tiveste esse contacto tão grande com o professor Armando Malheiro, não há nada que eu possa dizer que acrescente ao que ele já te disse. Mas não tem de ser uma questão da negociação, e a questão política é algo que eu não percebo da realidade brasileira, porque no Brasil há uma separação grande, como disseste, por isso há mais desconfiança, há mais preconceito, há mais receio, há mais questões de ego até envolvidas, porque alguém que se calhar tem uma carreira na arquivologia, ao ser absorvido, se calhar pode questionar-lhe a carreira, e isso pode, pode mexer com algumas pessoas, mas do ponto de vista científico, de discussão teórica, mesmo que neste momento os arquivos sejam vistos, em alguns contextos, como por exemplo aí no Brasil, como parte, como algo à parte da ciência de informação, eu acho que isto não significa necessariamente que tenha a ser assim. Eu acho que há espaço para diálogo e há espaço para integração. Pelo menos eu ainda não consegui compreender o que é que há de nível tão fundamental que justifique que os arquivos sejam uma ciência à parte, com um objeto à parte, e que não possamos ver, por exemplo, de um modo holístico, que existe uma informação social que é registada no suporte e que essa parte social, que dependendo do contexto, ou seja, um contexto de mais um contexto de arquivos, com tudo o que está associado à questão dos arquivos, à questão administrativa, à questão legal, histórica, etc, etc, pode ser uma das características que influenciam o registro da informação. E depois temos outras características, como na biblioteconomia, com outros tipos de desafios, outros tipos de condicionantes, outros tipos de contextos,
mas que faz tudo parte de uma forma abstrata de se ver como uma informação registrada num suporte moldada pelas atividades sociais que governaram a sua criação e a transmissão no tempo. Ou seja, o que é que há de errado nesta ideia, assim, fundamentalmente? Não, eu não acho nada de errado. O problema é a questão prática, porque a ciência da informação ela foi criada pensando em resolver determinados questionamentos, né? Que você organizar aquela informação no sentido de otimizar alguns processos, né? Dentro de um contexto histórico muito bem delineado. Mas o que a gente vem percebendo é que a ciência da informação ela se desenvolveu dentro dos espaços acadêmicos, né? E aí aqui no Brasil tem um ditado que fala muito assim: sala de aula e quadro negro aceita qualquer coisa, né? O Ok. problema é você estar ali no dia a dia, né? Na prática. E uma coisa que aconteceu comigo, eu visitei vários arquivos em Portugal, vários, né? E eu visitava e conversava com as pessoas, né? E aí havia uma crítica muito grande por parte das pessoas que trabalhavam nos arquivos, né? Sobretudo os mais antigos, né? Que falavam, olha, depois que inventaram isso, é, comentário dos colegas portugueses que trabalhavam em arquivos, né? Tá, depois que inventaram essa história de ciência da informação, nós só recebemos gente aqui que não sabe trabalhar, sabe nada. Só vem aqui com a ideia da filosofia, mas a Certo. prática não sabe. Ou seja, não sabe colocar. E nós somos uma ciência social aplicada. Né? Ou seja, e aí uma coisa que eu me orgulho muito da minha formação é que eu sempre tive nas três pontas do triângulo. Né? Eu tive na sala de aula como professor, como pesquisador, ou seja, refletindo, questionando, pesquisando, buscando novos olhares, né? Mas estive dentro do Arquivo Nacional, que é uma questão aplicada, não tem jeito, eu não posso ficar apenas na filosofia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aplicar, eu tenho que devolver para a sociedade aquilo que ela espera, para o Estado e para a sociedade. E como eu tive muitos anos no Conselho Nacional de Arquivos, eu tive também elaborando políticas públicas na área de arquivos, né? E aí você também tem outras dinâmicas. E aí a minha crítica, tudo aquilo que você falou sobre a ciência da informação, eu assino embaixo. Eu acho ótimo, né? Eu acho que concordo, eu acredito na ciência da informação como uma ciência contemporânea, né? Que visa observar o fenômeno informacional no sentido mais amplo, no sentido integrado, né? Uhum. Mas que, infelizmente, André, na prática não funciona. Ok. Então vês mais como um exercício académico, teórico, sem manifestação Sem profissional dúvida, sem prática. dúvida. Na prática, ainda mais no Brasil, do tamanho que o Brasil das dinâmicas e desigualdades que nós temos, se a gente constrói essa relação sistêmica, né, da informação, no discurso é maravilhoso. No discurso é maravilhoso, né? Mas na prática eu vejo mais inúmeras carências e, sobretudo, nos personagens que nós temos da área, né? Não estou falando dos grandes amigos que eu tenho na CI, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, mas a prática dos profissionais, de modo geral, é uma prática muito corporativa e muito ligada às suas origens, e que desconsidera os arquivos. E aí eu não tendo a concordar. Certo. Uma das. Ok, mesmo sem entrar então nas definições e entrando mais na questão mais prática, uma das posições, uma das propostas da corrente da ciência de informação, tal como encontramos até no Porto, com o Armando Malheiro, é a questão de colocar mais enfoque no processo e no contexto do que no documento em si como um produto final, ou seja, também para ir no contexto mais europeu, para não ver os fundos como uma relação única entre produtor e fundo, mas como ver também um fundo como um produto de um contexto social em que pode haver vários produtores e por isso o próprio tratamento documental e a própria recuperação da informação deve acomodar estas várias perspectivas e não entrar só numa visão hierárquica, multinível, simplista da organização arquivística. A nível, então, dos procedimentos práticos, achas que esta preocupação com a ciência da informação, com o contexto,
com os estudos algorítmicos funcionais, achas que, ainda que não mude no Brasil a definição do profissional da informação, que mesmo continuam a ser arquivistas, achas que há espaço para eles adaptarem um bocadinho as suas práticas? Ou para aprender alguma André, coisa, pelo menos? sim, primeiro, aí, essa sua fala, que é a fala tradicional da ciência da informação. Essa é a fala tradicional, no sentido de que da valorização da ciência da informação quanto ciência e da depreciação da arquivologia como uma coisa muito tecnicista. É a fala padrão, é a fala padrão. Pois, E eu estou aí a eu tentar pergunto, recuperar o padrão. sim, e aí Sim. eu pergunto o seguinte: quem foi que falou que esse é o padrão da arquivologia? Não é. Na verdade, se ela vinha sendo feita dessa forma, de uma maneira muito tecnicista, sem observar contexto e tal, é porque ela era feita por historiadores positivistas. Se você for pegar os preceitos arquivísticos, né, assim, os pilares da arquivologia, né, os ditos princípios, né, as teorias, aquela coisa toda, né? Se você pegar, por exemplo, o respeito à ordem original, Sim. né? Preceito desenvolvido na França, ali no âmbito ali do pós-Revolução Francesa, né? Que as pessoas colocam como arquivística clássica. Né? O que é a ordem original? Eu vou manter a documentação como ela foi produzida. Por quê? Para manter o seu contexto, para manter o entendimento de como e de que maneira foi produzida, ou seja, contexto. Isso nas bases. Né? Quando eu falo, por exemplo, qual é o conceito básico da arquivologia. Eu até tinha um professor, né, na graduação em arquivologia, que ele falava assim: numa prova, quando você não sabe o que responder, escreve organicidade, porque organicidade tem presente em tudo, então você vai acertar alguma coisa. Né? E, assim, e o que é a organicidade, essa pilastra básica da arquivologia? A organicidade é a relação entre os documentos que mantém o seu contexto, que mantém toda a estrutura de sua produção, né, que demonstra as intenções, que demonstra o porquê de foi feito. A gente não olha o documento de forma isolada. Se isso vinha sendo feito, e com razão muito criticado, não era pela prática arquivista, era pelo um olhar positivista de historiadores que estavam nos arquivos. E aí isso foi quase como um carimbo na teste dos arquivistas, né? Dizendo: nós somos tecnicistas, nós somos positivistas, nós somos isso, somos aquilo. E assim, eu compreendo a ciência da informação dentro desse contexto pós-moderno, né, de questionamento, de desconstrução, de reposicionamento, mas a gente sabe que o pós-moderno é aquele ser que adora criticar todos, menos ele próprio. É sim, o menos ele próprio não sei, porque uma das acessões do pós-modernista é ter consciência da sua própria subjetividade. E Mas vai criticar um pós-moderno. Vai criticar um pós-moderno que ele sobe nas tamancas, como nós falamos aqui no Brasil. eu não sei o que é um pós-moderno sequer. Assim, sei alguns arquivistas com pensamento pós-moderno, mas um pós-moderno em si, pelo menos a percepção pós-modernista, não só também nos arquivos, mas no contexto mais geral, é saber que nós não sabemos nada e que, pelo menos o que eu tento aprender muito, e acho que se eu, o que eu tento implementar na minha prática enquanto arquivista, ou barra data steward, ou barra gestor de dados, ou sei lá como lhe chamar, é saber que o olhar do arquivista é apenas um de múltiplos olhares possíveis. Por exemplo, a questão do contexto que tu disseste. Uma forma tradicional de lidar com o contexto é através da descrição, como tens da descrição multinível, hierárquica, como há nas normas de descrição Sim. arquivística, daí que é como a ESAGE, por exemplo, dos anos 90. Mas antes de, para desafiar um bocadinho, qual é que achas que é a melhor forma de capturar o contexto ao nível de uma descrição arquivística? Por exemplo, uma descrição ao nível da coleção ou ao nível do objeto ou do item ou da peça, qual seja o nome. Um A exemplo, gente um exemplo prático. sim, sim, assim, eu sou professor lá no curso de arquivologia e uma das minhas disciplinas, que é a minha disciplina é, é,
onde eu sou o titular da área, que é de audiovisual, né? O seu amplo campo do audiovisual. E uma coisa que a gente muito discute lá é como descrever uma imagem, né? Ou seja, e como eu tenho uma formação em história também, eu sou historiador, eu lembro que quando eu era aluno de história, eu fiz uma disciplina de áudio de fotografia e as pessoas falavam: fotografia é muito difícil, porque a gente tem que pesquisar para recuperar o contexto, é muito difícil entender como é que foi o contexto, quem são aquelas pessoas, onde foi aquilo ali, então tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer história oral, tem que procurar não sei o que certo. lá tal. Quando, na verdade, se a gente utiliza toda a prática, isso dentro de arquivos institucionais, né? Arquivos pessoais é uma outra coisa. Mas dentro de arquivos institucionais, se a gente utiliza a prática da gestão de documentos, ou seja, você percebe, você controla o documento na sua origem, né? Ali você já está mantendo o contexto. Ali você já sabe por que foi produzido, qual o assunto, por que está ali, por que foi mantido. A gestão de documentos e a gestão de documentos é arquivologia em estado puro, né? Como falamos aqui no Brasil, arquivologia na veia. Agora, se eu falo de uma descrição lá na última fase do documento, lá no arquivo permanente, né, mesmo que a gente esteja falando numa arquivista integrada, né, numa coisa que fluida, né, ou seja, se eu vou descrever aquele documento no último estágio, já pensando já no acesso, é claro que fica mais difícil se eu não percebo toda a trajetória daquele documento. Seja, o documento eu não posso ter descrever, atribuir característica àquele documento no final da vida dele, né? Quando ele já está já no arquivo pronto a ser acessado por um usuário qualquer. Não, eu Certo. tenho que pensar desde o início, né? A questão do multinível, que foi feito dentro de uma possibilidade em que a tecnologia da época oferecia, né? Ou seja, você estabelecer níveis hierárquicos. Hoje você já tem além desses níveis hierárquicos, a possibilidade de múltiplas dimensões, né? Então você não está só de cima para baixo, mas você está, né, com outras possibilidades, né? E é essa pluridimensionalidade que para a questão do contexto, porque acho que um termo-chave que tu usaste foi o facto de capturar a ordem original ou o documento no seu contexto original. Esse conceito em si é também muito debatível, mas disseste que preservando essas relações, preserva-se o contexto no singular. Acho que essa é a grande diferença, porque quando entramos na parte, no domínio das representações digitais, nas bases de dados integradas, nós não, acabamos por não ter só um contexto, acabamos por ter vários contextos em qual não há propriamente uma prevalência. Ok, temos se calhar o contexto tradicional arquivístico, que é aquele que é curado pelo arquivista, tem a descrição ao nível da coleção, com o produtor, etc, etc. Só que quando entramos, por exemplo, ao nível de uma base de dados, por exemplo, ao nível de uma plataforma de pesquisa integrada como a Europeana, em que temos vários recursos, estão descritos ao nível do recurso, ou seja, ao nível individual, e depois é um investigador que pode fazer pesquisas que acabam por recontextualizar os documentos. Por exemplo, a tua tese pode aparecer pesquisada ao nível das teses de doutoramento em Portugal, pode aparecer numa pesquisa ao nível de tese de doutoramento sobre a lusofonia, e, ou seja, um próprio item pode ser recontextualizado sucessivamente de modo infinito, quase. E são estes vários contextos, estas várias interpretações sobre o mesmo recurso que acabam por dotar essa informação, esse documento de acessões diferentes, de interpretações diferentes e de significados diferentes. E acho que é nesse sentido que as coisas se baralham um bocadinho, e que não há só um contexto ou uma visão tradicional arquivística. E é nesse Sim, sentido também que se coloca a subjetividade. sim, mas, por exemplo, na arquivologia ela fala o seguinte: existe um contexto original. Não necessariamente ele é o único dos contextos que você pode imaginar, porque você Hum. tem, por exemplo, é, você tem uma dimensão afetiva, por exemplo, que não tá você tem dimensões culturais, dimensões metafóricas que consta ali. Então, eu quando dou aula de audiovisual, eu costumo mostrar para os meus alunos um símbolo, né, que são dois martelos juntos assim, né, que é um frame do filme Pink Floyd, The Wall, né? São dois martelos assim, Sim, né? É um filme de 79. Eu tinha 10 anos na época, né?
E aí, quando eu mostro aquilo para os meus alunos, se não tiver nenhum aluno que é fã do Pink Floyd, ninguém vai saber o que é aquilo. Né? E aí eu falo o seguinte: naquele momento, quando foi produzido aquela imagem, em 79, existia um contexto muito claro, que era uma representação dentro do filme. Né? Depois, aquela mesma imagem, quando eu olho aquela imagem, eu que sou um fã do Pink Floyd, eu já olho aquilo ali com uma dimensão afetiva. É um outro contexto, é um contexto que remete a mim, né? Que meus irmãos gostavam de Pink Floyd, então falavam do filme, eu ficava imaginando. E aquela mesma imagem, que eram dois martelos, assim, ela foi usada numa loja de ferragens aqui em Copacabana, como se era a Casa dos Martelos, e usava aquela imagem como logotipo, né? Ou seja, Certo. é uma outra dimensão. Então, é óbvio que qualquer tipo de documento possui outros contextos, dependendo do olhar que cada um colocar. Só que o trabalho arquivístico, eu não posso não ter o contexto de produção, porque esse contexto de produção é a âncora que eu vou ter desse documento, como ele foi produzido inicialmente. Se depois eu, Marcelo, olho aquilo e elaboro, crio um outro contexto referente àquilo ali, né? Ou outras pessoas, outras instituições, claro, isso é livre. Né? Ninguém fala na arquivologia que não, só tem um contexto e acabou. Né? Eu acho que, às vezes, se imputa é, várias questões à arquivologia que nós não somos. Né? Eu Parece que acho, a eu acho que. arquivologia é muito quadrado, é muito Sim, sim, certinho, sim, muito sim. tecnicista, e nós não somos isso. Né? É porque eu acho que são críticas que eram feitas a um tipo de arquivologia praticada, que era praticada, sobretudo, por historiadores positivistas, administradores, né? E alguns arquivistas também ligados a essa questão de ser uma ciência auxiliar da administração ou da história. Né? Mas hoje em dia, isso já se diluiu. Mas achas que já se evoluiu em que contexto? Ou seja, Sim, olha, disseste que o Brasil é um país enorme, que tem grandes divisões e há uma diferença muito grande. Por isso, quando diz já se diluiu, é o onde especificamente? sim, eu acho que ele já se diluiu, sobretudo em uma ideia maior do que é arquivologia, do que são os arquivos. Né? É claro que você, como ainda é uma área que você precisa ter uma resposta imediata para questões legais, questões jurídicas, questões administrativas, eu tenho que me cercar desses parâmetros, desses limites legais. Né? Eu não Uhum. posso, por exemplo, na administração pública, que está sendo produzido documentos que provam alguma coisa, eu não posso ficar viajando numa questão pós-moderna de achar que aquilo não tem contexto, que os contextos são diversos. Isso eu não poderia fazer. Eu tenho que seguir uma lógica dentro de um parâmetro legal. Então, por isso, às vezes, é tido como uma coisa tecnicista, mas não é. Né? Não sei se é bem isso. Não sei se é. Pronto, há um perigo na corrente pós-modernista que é de cair nessa armadilha de que não há contexto e que nada importa. Não, acho que não é bem essa a questão que realmente interessa. Acho que é mais, pelo menos a forma como eu vejo, é mais de reconhecer que estes contextos imediatos do produtor são importantes e têm que ser documentados e preservados, mas, ao mesmo tempo, também é importante reconhecer que não é a única forma possível de interpretação. Por isso, ao nível, pelo menos, das descrições arquivísticas, que é aquilo que eu também mais estudei, as descrições devem ser feitas de modo a que não só esse, digamos, digamos por uma questão de simplificação, contexto original deve ser preservado, como também as descrições devem permitir a relação com outros elementos que sejam acrescentados a essas informações. Por exemplo, disseste o exemplo dos martelos, desse símbolo dos martelos. Eu acho uma forma muito interessante de ver isto ao nível do link data, que é uma forma de descrever dados de forma ligados, é que tens, por exemplo, uma descrição, ok, deste símbolo tem uma relação com o produtor num certo ano, depois tens aí o contexto imediato à sua criação, mas ao nível do sistema de descrição, ou no sistema de representação da informação, porque a descrição é uma forma de representação da informação,
aliás, a descrição arquivística é uma forma de representação. Podes também ter esses vínculos, que eu até inventei um conceito que é o vínculo informacional, para com essas novas manifestações, que é, por exemplo, ok, este martelo também foi usado, é logo de X. Sim. Por isso tens, não é uma questão, acho que não é útil para ninguém ver como isto ou aquilo, é mais como uma forma de construir essa rede de relações. Sim, concordo com você. Concordo com você. Eu acho que grande parte daquilo que você falou ali, eu concordo. E não que é porque parece quando a gente fala de arquivologia, parece que é uma coisa é engraçado que às vezes conversando com algumas pessoas que não são da área, né? Quando eu sou professor de arquivologia, a pessoa acha que eu sou um arqueólogo, né? Que eu trabalho com arqueologia. E quando eu falo que eu sou paleógrafo, as pessoas acham que eu sou um paleontólogo, que eu trabalho com dinossauro, né? Então eu me vejo com Indiana Jones, assim, né? Parece que a arquivologia parece estar parada no tempo. E não, ela também está em Sim, 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 evolução, sim, né? sim. Eu tenho dois artigos que eu vou te mandar, um artigo que eu falo da dimensão afetiva do documento fotográfico. Eu estou falando sobre isso. Eu falo das outras possibilidades de dimensão de interpretação de uma imagem, que não é só aquilo que ela representa. Você tem as outras múltiplas dimensões, né? E uma outra que eu usando uma música do Chico Buarque, eu falo de arquivos, patrimônios, identidade, memória, sempre de um lado metafórico, no sentido de uma Sim. compreensão que uma dialoga com a outra. É, os meus amigos arquivistas, André, todos acham que eu sou muito historiador. Os meus amigos historiadores sempre acham que eu sou muito arquivista, né? E os meus Normal. amigos arquivistas e historiadores acham que eu ando flertando muito com a ciência da informação. Ou seja, Estás parece tramado. que eu estou. Mas é isso, eu acho que hoje, todos nós somos transversais, né? Sim, Todos sim, nós sim. temos essa transdisciplinaridade de ações múltiplas e transversais. Né? Ok. Mas então, acho que um ponto comum, independentemente da perspectiva da arquivologia ou da ciência de informação, é de ver um arquivo como um registro de atividades como registro de atividades tem uma função social em captura memória, estado, memória, identidade, o passado, a história. Por isso, essa seção acho que é preservada. Acho que quando usas na tua tese o termo arquivo é para preservar esta ideia, ou seja, o arquivo é a reconstrução do passado. A reconstrução do passado permite não só organizar nossas atividades no presente, como também projetarmos o nosso futuro. E supõe-se neste âmbito que pretendes interligar estes vários arquivos da lusofonia como uma forma de reconstituição desta memória, desta identidade coletiva. A questão é em que aqui entramos na questão do património. Porque outro aspecto interessante que tu fazes muito na tua tese é de colocar os chapéus uns nos outros. Que é no sentido que tens aqui a perspectiva macro e depois vais aprofundando até chegar ao centro do teu objeto. E no caso, e nós, recordo, estamos a tentar chegar ao conceito de património arquivístico comum, começamos a explorar a questão do arquivo. Vamos agora falar um bocadinho de património, antes chegamos ao comum, ou sendo o comum é no contexto da lusofonia, mas então ao nível do património, é interessante como pões o património arquivístico como parte do património em geral, que inclui um património cultural e um património documental. E o património documental é influenciado pelas políticas nacionais, dos vários arquivos nacionais dos países. Por isso, eu ao ler esta tua interpretação de património arquivístico como o somatório do património, digamos, físico mais o património cultural, eu pensei, o que é que nesta seção fica fora do património arquivístico? Porque eu não vejo nada que esteja fora do património físico, mas do património cultural. Por isso, património arquivístico será tudo? Ou é um erro de interpretação meu? Sim, é uma pergunta muito interessante, André. É uma pena que você se doutorou um pouco antes de mim, né? Então você já poderia estar na minha banca, no meu júri, né? E seria ótimo, que a gente ia dialogar bastante. É, Quando a gente fala de patrimônio arquivístico, de documento arquivístico, existe uma ideia completamente errônea e muito praticada pelos meus colegas arquivistas mais antigos, né? Uma arquivologia muito eivada de historiadores positivistas e de outros profissionais que estavam ali,
de achar que o documento arquivístico é um documento oficial, em papel, né? Ou seja, é um documento que não permite um olhar mais amplo sobre outras possibilidades de registro. Eu já tenho, até mesmo, creio eu, influenciado por essa discussão da ciência da informação, né? E também influenciada pelas escolas dos análises lá na francesa, tal, Sim, dos sim. anos 20, que começa a ter uma nova conotação para os documentos, e o documento arquivístico, e isso está muito claro na definição de arquivo, de documento, o documento arquivístico do próprio Conselho Internacional de Arquivos, que fala que não é o suporte ou a linguagem que determina se o documento é arquivístico ou não. Né? Ou seja, se eu estou falando de documento arquivístico, estou falando, né, de um patrimônio arquivístico. Não é o suporte, né? Não é a linguagem, não é se está escrito, é um documento escrito, ou se é um documento que está em papel. Né? Eu posso ter, por exemplo, um livro, né? Por exemplo, se eu morro agora, né? Morri amanhã, né? E aí a minha esposa pega toda a minha documentação, por assim dizer, e aí doa para um centro de memória. Se os meus livros não forem juntos, né, não serei eu, não serei a minha produção enquanto professor, enquanto pessoa, né? Os meus livros fazem parte do que eu produzi, do que eu deixei, do que eu utilizei. Então, são documentos arquivísticos nesse sentido também. É um patrimônio arquivístico nesse sentido. Né? Da mesma forma que os meus filmes, os meus discos, ou seja, quando eu falo de documentação, e aí eu acho que vale a pena destacar, quando eu comecei a fazer a pesquisa para o doutorado, né, e eu fui conversar lá com a CPLP, ver tudo aquilo ali, a ideia de arquivo comum era uma ideia de arquivo comum voltada a essa documentação escrita, oficial, dentro dos arquivos, ligada ao período colonial. Seja, a produção administrativa dos governos portugueses e dos governos locais durante o período colonial. Sim, era isso. Unicamente, unicamente. Unicamente. Né? E aí o que eu proponho, o que eu venho falando, é que esse patrimônio de interesse comum, que é um termo que eu utilizo, né? É um patrimônio que perpassa esse conjunto. Né? Ou seja, há uma documentação cultural, há uma documentação de justiça de transição, das ditaduras que nós vivemos, daquilo que interessa, ou seja, uma documentação comum não é basicamente aquilo que foi produzido entre o mesmo elemento centralizador que era Portugal no período Certo, colonial. certo, Não certo. era isso. Né? Então, ou seja, eu procuro ampliar esse conceito. Né? Mas então, se não é só o documento se não é só a documentação produzida pelos governos, que mais exemplos é que pode ser, por exemplo, não sei, exemplos de. Por exemplo, uma documentação produzida por movimentos sociais, por atividades culturais, ou seja, um arquivo nacional não necessariamente vai refletir só o Estado, ele tem que refletir a sociedade. Né? Um dado que estava na minha tese, e que muita gente não percebe esse dado, mas é um dado que eu gosto muito de falar. Tirando o Brasil, que você tem cerca de 30% do acervo do Arquivo Nacional do Brasil é oriundo de arquivos privados. Né? Certo. Arquivos Fora isso, pessoais. arquivos privados também, tanto Que é de instituições quanto de Ok, pessoas. ok, ok. Né? Certo. Movimentos sociais, Uhum. empresas privadas, né? Indústria de cinema. Né? Enquanto os outros países, incluindo Portugal, basicamente toda a documentação é de origem pública. Ou seja, é um reflexo apenas do Estado, Então, se és que em Portugal há uma ausência desse tipo de documentação de movimentos privados? de documentação de natureza privada, sim. É claro que esses arquivos estão em outros lugares, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala dos países africanos, países que, de forma de independência, são muito recentes, e que carecem, né, são países que foram independentes há 50 anos, 60 anos, né, e que possuem uma
uma dinâmica social muito forte, muito grande e necessária de estarem refletidos, tem que estimular esse tipo de. Tudo bem que se pese aí a questão da oralidade, da não produção documental, mas você tem uma série de outras possibilidades que aconteceu com o Timor-Leste, por exemplo, que ficou efetivamente independente em 2002 e com o apoio da ONU e do próprio Portugal e depois do Brasil e das autoridades locais, começaram a produzir documentos como história oral, gravação dos costumes, das músicas, no sentido de você criar, fomentar uma memória nacional que não havia. Então, ou certo. seja, é, é nisso que eu circundo a questão desse patrimônio arquivístico no sentido lato do termo, amplo do termo. Então, ok, então é toda a documentação produzida quer pelos organismos públicos, quer por movimentos privados, quer tanto de pessoas como de instituições, que, e é aqui que eu acho que é a questão que, não sei se a interpretação é correta, mas que tenham tido um impacto na definição da vida, da vida nacional. Ou seja, não, porque tu disseste ao início que se tu tiveres os teus livros da tua mulher doar o teu património, ok, é um espólio privado, é um espólio que se calhar de interesse é um património arquivístico, só que se calhar do ponto de vista nacional não é muito interessante. A não Sim, ser que tu o que eu tenhas. falo, sim, o que eu falo eu não posso pensar no patrimônio arquivístico apenas do documento oficial em papel. Não, eu tenho que pensar Certo, no sentido mais amplo, né? certo, certo, certo. Mas com este enfoque daquilo que influenciou a política Claro, nacional, não é? claro, claro. E quando eu falo de política, uma política de um arquivo comum, né? É, Certo, desses países, esse patrimônio arquivístico não é apenas aquela documentação oficial produzida pelo Estado, e muito menos no período colonial, mas uma documentação de interesse para as certo, sociedades certo, como um todo. certo. Certo. E então, quando entramos na esfera do património comum, é comum ao nível da lusofonia, e entre estes vários países. E uma dos argumentos, ou das definições que tu apontas este arquivo, património arquivístico comum é a identificação do património arquivístico compartilhado entre dois ou mais Estados, que, embora sejam de interesse comum e por vezes a mesma origem, não devem ser divididos, separados ou dispersos, em virtude da sua integridade física e de interesses de seus grupos. Isto parece fazer sentido, não é? E acho que é o que eu pretendo. Mas eu, ao ler esta passagem, ocorreu-me se esta formulação do património arquivístico não está muito próxima do conceito de fundo documental, de que, como temos, que é desta ideia, se calhar, de que há um fundo que foi desmembrado entre dois países, que agora é preciso mantê-los juntos para se recriar o contexto. Essa, Existe? essa, defini essa definição, ela, se eu não me engano, é do Carol Coutu, e aí que tem um capítulo sobre isso, daquele livro mais tradicional deles, e eu busco essa definição. O que eu falo é o seguinte: hoje nós estamos vivendo no maravilhoso mundo tecnológico digital, né? É, por enquanto, porque eu não sei até que ponto a sociedade vai comportar, né, a inteligência artificial ou se de repente a Skynet vai tomar conta do mundo e vai destruir toda a É humanidade. possível, é possível. Pois é. Mas a gente está agora saboreando essas possibilidades do mundo digital. Certo, Então, obviamente, a ideia não é ir a Angola, ou ir no Brasil, ou em Portugal, e buscar essa documentação para colocar dentro de um arquivo da CPLP. Obviamente que não. Mas o que a gente pode fazer é, primeiro, identificar, né? Ou seja, cada país identifica, né, a sua documentação de interesse comum, né, para esse espaço lusófono, identifica. A gente pode fazer um tratamento de forma comum, ou seja, trabalhando, né, uma base de dados única, e isso, no digital, você tem toda aquela documentação ao clique do meu computador. Né? Assim, o Brasil fez um projeto muito semelhante há 10 anos, há 12 anos atrás. Eu fiz parte desse projeto, que era um projeto chamado Memórias Reveladas, que era o projeto ligado à ditadura militar no Brasil. uhum, O Brasil, como de forte tradição cartorial
portuguesa, o Brasil se produz todo tipo de documento e guarda todo tipo de documento. A nossa ditadura militar é a ditadura mais documentada do mundo. Então, tem toda a documentação. Então, o Arquivo Nacional digitalizou mais de 20 milhões de documentos, né? Só no Arquivo Nacional. E ajudou a digitalizar e a tratar arquivos de várias instituições pelo Brasil, arquivos públicos, arquivos privados, e montou uma base de dados onde toda essa documentação está ali. Então, de fácil procura, muitos já estão digitalizados, eu posso consultar, né, a cópia digital do documento, né? E isso facilitou muito as pesquisas. Então, já há uma expertise nisso. Isso pode ser. E agora, com a tecnologia, se o Brasil, por exemplo, que já tem essa documentação toda digitalizada, identificada, eu não preciso alimentar tudo de novo, é só fazer uma exportação. Então, Sim, sim, não sim. é complicado da gente pensar essa localização e identificação, né, desse material todo e oferecer aos quase 280 milhões de lusófonos, né, a possibilidade de ter acesso a essa Sim. documentação. E quando li isto a primeira vez, estava com o enquadramento de será que, ok, que isto remete um pouco para a ideia desta divisão classicista, historicista que disseste inicialmente, que se calhar já argumenta está um bocado ultrapassada, do arquivo com uma interpretação ao nível do fundo, muito delimitada, muito fechada sobre si, mas pelo que disseste, eu vi que é mais aberto, no sentido em que, ok, há o reconhecimento de que há documentação que carece de outra metade para a compreensão, porque a outra metade tem outra metade, não tem que ser uma metade, é um termo metafórico, quer dizer, há uma parte que está num país e a outra parte relacionada está noutro país, e é importante ter pelo menos as descrições das duas para criar o contexto de produção dessa informação. E depois é nesse sentido que há esforços entre estes países de criar, por exemplo, sistemas de descrição semelhantes, adotar normas Sim, semelhantes para uniformizar e para criar interoperabilidade nas descrições para que possam ser consultadas de forma mais fácil. Nesse sentido, acho que é um esforço excelente e acho que é mesmo isso que pretende. Porque é nesse sentido também que eu vejo estes projetos da CPLP, que é adotarem procedimentos comuns, práticas comuns, um método de trabalho comum, para se calhar conseguirem, numa base de dados única, conseguir pôr esta documentação toda para permitir que os utilizadores pesquisem transversalmente nestes vários arquivos. Não sei se é este um dos sim, sim, objetivos sim, sim, grandes. sim, sim. A ideia nessas bases a gente construiu a ideia do arquivo comum, né? E aí, porque isso, como você envolve diversas instituições, diversos profissionais, isso também é uma forma de capacitar esses profissionais, né, de exercer junto a eles um outro pensamento, né, de envolver outras pessoas. Então, só nesse processo já é um instrumento para que todo ah, esse corpo de instituições e de funcionários e de técnicos também aprendam, também dialoguem, também, né, publicizem, né, essa documentação, essas informações todas. Sim, e eu recordo nesta tua aventura, vá, a Indiana Jones na Guiné, em que foste ao terreno também falar com as pessoas, ensinar-lhes como fazer os procedimentos e vês então isto desenvolveste um bocado nesse âmbito de partilha de experiência e partilha de Sem ensinamentos e dúvida, sem dúvida. uniformização de procedimentos, se calhar. Sem dúvida. Mas sempre numa ideia de. Eu não estava lá para ensinar, né? Eu estava lá para compartilhar, né? Então eu também aprendia muita coisa com eles, porque era uma outra realidade. Então, às vezes eles faziam algumas coisas lá, porque dentro da possibilidade que eles tinham. Então, eu Sim, aprendia também com eles, né? Então, sempre nessa ideia de compartilhar, né? De trocar, né? De aprender e de ensinar no mesmo processo, né? sim. Ok, então, finalizando, é uma ideia de património arquivístico comum que na prática se manifesta numa base de dados comum. Vá, Sim, sim. é isso, Sem certo. dúvida. E este comum, ok. Outro aspecto interessante deste comum, que eu aprendi muito ao ler o teu trabalho, é a questão da própria identidade da lusofonia enquanto espaço, digamos, comum. Que eu, pelo menos enquanto português, enquanto lusófono, digamos, original no sentido etimológico da palavra, não é? Que está lá o luso. Eu sempre vi
esta comunidade, ou esta ideia, ou este projeto, como algo mais uniforme do que realmente é daquilo que depreendi da tua tese, porque aquilo que vi e que tu descreves é de uma identidade bastante fragmentada, em que há um projeto, há Sim. uma intenção comum, mas depois na prática é difícil implementar e há muitas reações diversas destes vários países. Por isso, daquilo que tu estudaste e da experiência que viste no terreno, há espaço para ter esta identidade comum e é com base em quê? Por exemplo, basta ser na língua, porque as culturas são Sim, bastante não, diferentes. sim. Eu acredito que essa lusofonia, ela necessita ser multicultural, né? Ser multiétnica, né? Ser equilibrada no sentido de que ali não tem ninguém que fale mais alto ou não, né? Em que, de repente, a língua que nós falamos no Brasil, ela não é melhor nem pior do que a língua que se fala em Portugal, que se fala em Angola, que se fala em Cabo Verde, né? A língua portuguesa é uma herança, né? É uma herança que nós temos. Né? Por que muitos países africanos, quando se tornaram independentes, optaram em permanecer com o português e não foram para o inglês ou para o francês? Porque tinham o português como uma herança. Né? O Chico Buarque, agora, quando recebeu o prêmio Camões, aí em Lisboa, né? Num discurso belíssimo, ele fala que ele carregava em suas veias o sangue do oprimido e do opressor, como todos nós, né? Então, a gente tem que imaginar esse campo lusófono como um campo multicultural, multiétnico, com as suas diferenças, né? Mas que nós temos em comum, né? Uma história, né? Nós temos em comum uma língua, né? Que é diferente, mas é uma língua e que costumes, né? E culturas, né? É, e tradições. Então, e outra coisa, se a gente pode se unir, se a gente pode se ajudar, por que não fazer isso? Por que não deixar isso de lado? Já que nós temos tanta coisa em comum, né? Sim, Então, sem dúvida. A questão é que, ok, do ponto de vista português, que era brasileiro, porque tu também tiveste um bocado essa seção do opressor moderno, não do opressor colonial, mas agora do novo sim, rico, sim, do novo grande. Eu também, enquanto português, tenho no fundo esta tradição do opressor histórico, digamos. Nunca disse opressor agora, mas eu não tenho o mesmo choque violento que se calhar têm estes países da África ao pensar em Portugal, ou eu a pensar em Angola, em que eles têm uma história muito mais marcada por sangue presente, gerações, se calhar dos seus avós e assim, que foram para a guerra ou que sofreram com a guerra, por isso acho que é mais fácil para nós dizer que é fácil reconciliar que estas vantagens todas da reconciliação com base no património comum da língua, porque uma língua não é só uma língua é também uma forma de ver o mundo, é uma sim. forma de pensar, como diz o Chico Buarque, é uma forma de ser e, e tem uma herança cultural muito grande associada. E, por isso, será que, ou pelo menos sentiste do ponto de vista destes países que foram historicamente oprimidos e foram historicamente colonizados, sentiste que há uma recepção para este projeto comum? Ou seja, que eles conseguem pôr de lado esse passado, essa violência, para dizer, Olha, ok, o eu passado é o passado e a conversei, partir de agora vamos trabalhar sim, juntos. eu conversei. Aqui no Brasil, nós temos uma população expressiva de angolanos, de moçambicanos, né, guineenses. E também, quando eu viajei, né, eu perguntei muito para as pessoas, né, em eventos que eu participava, eu falava sempre: o que você acha da lusofonia? O que lhe traz isso? Né? E, inegavelmente, né, principalmente com os jovens, todo mundo colocava a lusofonia como uma grande oportunidade. Ou seja, é através desse espaço lusófono que eles estavam aqui no Brasil estudando, que eles iam para Portugal com uma entrada para a Europa para estudar, para trabalhar, né? No sentido de conhecer. Né? Lá na Guiné-Bissau, por exemplo, é, eles consomem todos os filmes produzidos no mundo inteiro com o português do Brasil, dublado no português do Sim, sim, Brasil. sim. Né?
Eles veem as novelas, eles veem as músicas, né? E aí, quando eles vêm para cá estudar, durante o governo Lula e Dilma, foram criadas universidades aqui no Brasil de integração com a lusofonia. Então, muitos vinham para cá estudar, como também tem bolsas de estudo em Portugal. Ou seja, eles observam uma oportunidade, né? Não há mais, claro que em alguns momentos você percebe algumas situações, como aquela que eu relatei no início da nossa conversa, da desconfiança, né, do que eu estava fazendo ali, mas de modo geral, o sentido de oportunidade ele é muito maior do que o contrário. Logo no início da tese ou do capítulo da lusofonia, eu coloquei o que os países, cada país achava da CPLP, né? E aí, enquanto o Brasil via uma coisa econômica, Portugal via uma coisa cultural, os outros países africanos viam como uma oportunidade, ou seja, uma oportunidade de crescimento, de investimento, tal. Certo. Então, a gente está vendo que quando chegar, né, no final desse século, em 2100, vai haver mais africanos falando português do que pessoas fora da África falando português, né? Ou seja, é, há uma dinâmica muito grande nesse sentido. Então, eu vejo a lusofonia como uma oportunidade para todos. É muito bonito. E acho que é esse o caminho. Assim, aliás, eu gostaria de dizer que é este o caminho, e acho que é. Aí, mas o que temos visto acontecer no mundo é que temos passado de uma crescente incentivo de relações a nível globais para os países começando cada vez mais a focar-se nos seus âmbitos locais. Por exemplo, a guerra económica entre Estados Unidos e China, que havia uma Sim, parceria global em que agora estão mais de costas voltadas e nós temos acompanhado cada vez mais a evolução faltam-me os nomes em português, para, para só estou a pensar em cadeias de custódia, mas é supply chains. A supply sim, chains sim, sim. mais locais, não é? Por isso, eu acho que é muito bom ver que ainda há países e ainda há comunidades que ainda tentam apostar na globalidade enquanto esforço, porque acho que somos realmente mais fortes juntos do que separados, porque até para a própria compreensão da história de Portugal e do Brasil, mesmo que sejam países que estejam melhor economicamente e que não tenham tantas oportunidades assim do ponto de vista imediato, mas há sempre, há talento em todo o lado e todos ganham em enriquecimento de olhares. E acho que é muito importante também trazermos estas relações para os nossos países para conhecermos o nosso próprio passado e a nossa própria identidade. Sem dúvida. É isso. É uma pena que você não estava lá no meu júri, André. Ah, ah, acho que já tiveste desafios suficientes, se calhar não precisavas de mais um, só querias uma pessoa nesse mês só quer é que as perguntas acabem para poder almoçar, para poder sair com o Ok. canudo. É, não, fico muito contente por termos conversado, assim, acho que eu tinha também muita pena nunca termos falado assim a fundo Sim, do sim, teu tema, sim. porque explorar as várias dimensões da tua personalidade profunda. Para nós falarmos pronto, as distinções entre a arquivologia, da ciência de informação, da tua tese, da questão da lusofonia, da questão do património arquivístico, de várias questões científicas da área, de várias questões terminológicas. Acho que a nossa conversa recuperou um pouco daquilo que são os vários temas diversos que existem nestas áreas. Eu ia dizer área, mas são várias áreas, depende dos posicionamentos, país, há uma Sim. grande margem para discussão, mas com base em tudo que tem sido o teu percurso, a tua formação, a tua carreira, as tuas várias carreiras, tanto na universidade como nos arquivos, qual seria o conselho que tu darias a alguém que está a começar ou a investigar na área, ou enquanto aluno, ou como destas pessoas da comunidade da CPLP que queira abraçar nos desafios, o que é que consideras seja importante transmitir? Eu daria dois conselhos, né? O primeiro é ter muito cuidado com os modismos, né? Ou seja, tem muita coisa, tem muita moda acontecendo. Esse é o tema da moda, esse é a moda, tal. Ter muito cuidado com os modismos.
Só que ter mais cuidado ainda com os comodismos, ou seja, ficar muito acomodado naquilo. Busque sempre coisas novas, caminhos novos, né? Busque sempre. E aí vem o segundo conselho, né? Estude sempre. Estudar, ler, não só aquilo que você da tua área, né? Mas ler outras coisas, ver outras coisas, ouvir outras coisas, ler literatura, ouvir boa música, ver bons filmes, ter uma cultura ampla, conversar com outras pessoas, nunca, ou seja, e voltando para o primeiro conselho, né? Ficar sempre com receio dos modismos, mas ficar também com muito pé atrás com os comodismos, né? Ou seja, pense, né? E para pensar, ter um bom pensamento, tem que ler, tem que estudar, tem que conversar, tem que se abrir para outras pessoas, né? Outros conhecimentos, né? Seja uma pessoa crítica, mas não seja uma pessoa chata, né? Seja crítico, mas não seja chato. Sim, sim, Eu sim. acho que esse é o principal conselho que eu dou. E de preferência falar com uma boa garrafa de vinho português em cima da mesa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É um grande gosto, Marcelo. Ok, muito obrigado, André. Foi um prazer falar com você e qualquer coisa estamos aí. Estamos aí. Muito obrigado. Deus, Ok. pessoal.